Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre a questão ambiental e o projeto de vida. Eu vou abrir aqui o livro para vocês. O nome do texto é Em Busca de uma Nova Postura. Sobre a questão do consumo mesmo, tá bom? Eu vou lendo para vocês e vou explicando para a gente ter uma noção de como o projeto de vida da gente também está intrinsecado, está ligado também a nossa postura enquanto consumidor, enquanto cidadão, que também tem o objetivo de, durante a sua vida, proteger também o meio ambiente, né? A gente não vive à parte na sociedade, a gente faz parte dela, então o ambiente também é responsabilidade nossa, o meio ambiente, tá? Então eu vou lendo o texto e vou explicando, tá bom? Quem nunca sentiu vontade de comprar algo apenas porque estava em promoção ou com um preço muito atrativo? A todo momento as pessoas estão expostas a anúncios, propagandas e uma série de outros estímulos que aumentam o consumo, gerando consequências à conservação do ambiente. Então o consumo ele está diretamente ligado ao meio ambiente, né? Quando você consome coisas, produzir coisas afeta o ambiente, né? Comercializar coisas afeta o ambiente. Comprar coisas, consumir também afeta o ambiente. Como consumidores, os seres humanos podem fazer uma grande diferença se analisarem como seus hábitos de consumo impactam positiva ou negativamente a preservação do ambiente. Então aqui é um aviso, né, sobre os nossos hábitos de consumo e como que eles impactam o meio ambiente. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Você e sua família, por exemplo, sabem a quantidade de lixo que produzem em casa? Produção de lixo, gente, é tudo aquilo que a gente comprou e utilizou e vem em embalagem, os próprios produtos dessas embalagens, né? As embalagens desses produtos, aliás, né? E qual tipo de embalagem, se a gente recicla, se a gente não recicla, é isso. Sabem para onde vai esse lixo? Ele é reciclável, não é? Costumam descartar materiais que podem ser reciclados ou reaproveitados de maneira adequada? Existem lugares de coleta de embalagens plásticas, né, vidro, ou seja, lixo reciclável. Começar a pensar nessas questões pode ajudá-lo a rever seus hábitos de consumo. Quando a gente pensa no que fazer com o lixo, ajuda a gente a repensar os nossos hábitos. Aqui tem uma conexão com as ciências humanas, né, que é um texto que faz uma conexão com a área de humanas para a gente pensar esse assunto, tá? A primeira e a segunda revolução industrial ocorreram entre os séculos XVIII e XIX na Europa e se caracterizavam por um conjunto de mudanças econômicas e tecnológicas. Suas principais particularidades foram a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho que utilizava as máquinas. Então, a primeira e a segunda revolução industrial foram muito importantes para a gente desenvolver o tipo de produção que a gente tem hoje em dia e os hábitos que a gente tem hoje em dia, né? Principalmente com os avanços tecnológicos, né? Que propiciaram a produção em massa de produtos, né? Para venda. Então, uma produção em massa, é lógico, ela vai atingir um grande público e ela vai baratear os produtos, né? Esse produto barateado, ele acaba sendo mais consumido, né? Então, tudo começa a ser mais barateado, né? Tanto reduz os custos de produção, né? E reduz o valor do produto. E aí, tudo começa a ser produzido de uma forma mais barata, mais rápida e ser consumido mais rápido ainda. A primeira revolução industrial foi conhecida como a Revolução Tecnológica, que é de 1760, século XVIII, né, a 1860, século XIX. Então, levou um ano, né? O aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para o processo de industrialização, que é o primeiro momento da revolução, né? Primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela já é do século XIX ao século XX, de 1860 a 1900. A invenção do motor de explosão e o desenvolvimento de produtos químicos marcaram essa fase.
Depois a gente vai ver um vídeo aqui, né, que é um documentário sobre esse momento, tá? Da primeira e segunda revolução. Com o surgimento da indústria, além dos impactos ambientais, ocorreram grandes transformações na economia mundial, nos processos produtivos, nas relações de trabalho e na vida da humanidade. Então, as revoluções industriais, o surgimento da grande indústria vai afetar toda a nossa vida, né? E com certeza vai ter impactos importantes no meio ambiente. E na economia, claro, né? Essas mudanças vão consolidar o sistema capitalista, permitindo o surgimento de novas formas de organização da sociedade. Como eu já disse, as relações humanas vão ser impactadas também por essas revoluções. E a própria organização social vai ser modificada por conta dessas duas revoluções industriais, dessa modificação no mundo do trabalho. Atualmente vivemos uma fase que pode ser considerada a terceira revolução industrial, então nós já avançamos aí, né? O mundo contemporâneo já avançou. Ou então chamada também de revolução técnico-científica e informacional, por causa da informática, a qual começou em meados do século XX e continua ocorrendo nos dias atuais. É quando surgem os computadores, o fax, o celular, entre outras tecnologias. Continuando o texto. Para que haja uma mudança efetiva em relação à produção dos resíduos são os restos, né, gente? Os produtos advindos da indústria e de tudo que a gente consome, tá? É importante reconhecer hábitos que já estabelecidos e rever atitudes que são tomadas no dia a dia. Para isso, o autoconhecimento é essencial. O que você almeja para o seu futuro, o da humanidade e o do planeta? Então, a gente precisa pensar em termos mais globais, né? Nossos hábitos interferem no planeta, interferem na nossa comunidade. E a gente precisa pensar o que a gente quer para o futuro, né? Se é algo sustentável ou se a gente quer fazer parte dessa destruição, né? É uma questão importante que deve ser respondida durante a construção do seu projeto de vida. Então, isso é responsabilidade social, né? E ecológica, lógico. E isso faz parte de você pensar a sua vida para o seu futuro. Em 2015, a Organização das Nações Unidas, que é a famosa ONU, apresentou uma agenda global para o desenvolvimento sustentável. Então, essa agenda, gente, são vários caminhos que as sociedades devem percorrer para ter um mínimo de desenvolvimento sustentável, que é a exploração da natureza para a produção de mercadorias, para o próprio andamento, né, da indústria, porém tentando diminuir, amenizar os impactos na natureza. Isso é o desenvolvimento sustentável. Tá? O documento final foi denominado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E aí tem um trecho aqui sobre esse documento, tá? Só um trechinho. Essa agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui é uma agenda, né? São mesmo as atitudes e os objetivos, né, dessa ação, que tem a ver com a erradicação da pobreza, né, buscar uma paz universal. E eles colocam que é um desafio global, um desafio para todos. E para um desenvolvimento sustentável é preciso a erradicação da pobreza e a busca da paz, tá? Então são coisas atreladas aí. Os objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta. Então, 15 anos para implementar esse projeto, né? Esse documento, que está nesse documento.
O acesso atual às informações sobre os impactos das ações dos seres humanos no ambiente é muito maior que nas décadas atrás. Hoje em dia é possível a gente, né, dimensionar os impactos da nossa ação na natureza. Hoje é mais fácil por conta das técnicas que já existem, né, e da própria tecnologia que possibilita isso. Com o descarte, como o descarte adequado de materiais e materiais alternativos sustentáveis. E aí eles vão dar alguns exemplos aqui, né, dessas ações, desses materiais, tá? Que podem fazer a diferença da preservação do planeta, né? Por exemplo, hábitos que podem mudar no nosso comportamento, né, para ajudar a preservar o meio ambiente. Pesquisar dados e informações sobre como o alimento ou produto chegou às suas mãos. Afinal, existe toda uma cadeia que impacta o ambiente até aquele item ficar pronto, até ele ser consumido e então descartado. Então é importante que a gente busque saber, né, qual empresa que a gente está consumindo, como esse produto é criado, né, manipulado, como ele pode ser descartado. Buscar se informar também sobre o descarte dos produtos comprados. Há empresas, por exemplo, que reciclam as embalagens devolvidas pelos consumidores ou que possuem locais de coleta de seus produtos que não são mais utilizados. Conscientizar-se do manejo, que é o uso, né? O manejo é o uso, e do descarte correto de tudo que consome, embalagem, cascas de fruta, papéis, entre outros. Também é uma atitude que a gente pode tomar aí, né? E para finalizar, tem um hiperlink aqui que fala sobre a questão indígena, tá? Que eu também vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. As concepções indígenas de natureza, né? O indígena não tem a mesma visão de natureza e de preservação que nós temos, mas também variam entre as tribos, entre eles, tá? Cada povo tem um modo particular de conceber o meio ambiente, de compreender as relações que estabelecem com ele. Como eu disse, cada tribo estabelece de uma forma esse intercâmbio com a natureza, né? Essa troca, essa utilização da natureza, né? Esse convívio com a própria natureza. Se algo parece comum a todos eles, é a ideia de que o mundo natural é, antes de tudo, uma ampla rede de inter-relações entre agentes, sejam eles humanos ou não humanos. Então, o índio ele enxerga a natureza também como um grande agente, mas também um parceiro. Ele não há uma dissolução da natureza e do ser humano para ele. Isso significa dizer que os homens estão sempre interagindo com a natureza. Existe essa inter-relação o tempo todo com a natureza, né? E que esta não é jamais intocada. Os Yanomami, por exemplo, utilizam a palavra Irihi para se referir-se à terra-floresta. É uma entidade viva dotada de um sopro vital e de um princípio de fertilidade, de origem mítica. O Irihi é habitada e animada por espíritos diversos, entre eles os espíritos dos pajés Yanomami, também seus guardiões. Então, a natureza, ela guarda esses guardiões dos indígenas, né? No caso aqui dos Yanomami. Ela tem essa espiritualidade ali própria, por isso que a terra para eles, o local onde eles vivem, é muito importante. É lá que está a sua espiritualidade. A sobrevivência dos homens e a manutenção da vida em sociedade, no que diz respeito, por exemplo, à obtenção de alimentos e a proteção contra doenças, depende das relações travadas com esses espíritos da floresta. Dessa maneira, a natureza para os Yanomami é um cenário no qual não se separa a intervenção humana. Então a terra, a natureza, para eles é muito importante. Apesar de não serem naturalmente ecologistas, os índios têm consciência de sua dependência não apenas física, mas sobretudo cosmológica. Cosmológico tem a ver com o cosmo, tá? Com o mundo em si, né? Toda a galáxia, em relação ao meio ambiente. Então tudo está interligado, segundo os indígenas, espiritualmente e fisicamente. Em função disso, desenvolveram formas de manejo nos recursos naturais que têm se mostrado fundamentais para a preservação da cobertura florestal no Brasil. Então, eles desenvolvem técnicas e manejos dos próprios recursos naturais que ajudam a preservar o meio ambiente e não só destruí-lo, mas utilizados com consciência, né? Essa aqui é uma matéria de um site chamado Povos Indígenas no Brasil, Índios e o Meio Ambiente, tá? Então, um
site mesmo, site sobre essas questões. A gente se vê na próxima semana, galera. Obrigada pela aula. Até mais.